Oi, sou o Dr. Paulo Teles, pediatra e neonatologista, pai do Léo e da Nina, e vim falar um pouco com vocês sobre sono. Por que eu citei os meus filhos? Porque esse é um dos assuntos que mais tira o sono dos pais e das mães e dos pediatras. Então eu queria falar um pouco sobre sono e acho importante a gente começar lá no começo, exatamente nos primeiros dias de vida do bebê. Eu costumo conversar com os pais na primeira consulta, quando o bebê tem 5 dias de vida, sobre o sono e sobre o que a gente vai esperar desse bebê daqui para frente. Acho importante de colocar que o bebê nasce sem maus hábitos, sem vícios. E esses vícios e maus hábitos vão ser criados ao longo da vida. Então não fique esperando milagre. Aquele bebê do seu vizinho que dorme bem e que você fica morrendo de ciúmes, não existe fórmula mágica. Hoje em dia está muito na moda falar sobre sono, tem um monte de livro, tem bastante consultora de sono para ajudar os pais, mas eu costumo dizer que o segredo está dentro de casa, o segredo está com vocês. Então vamos tentar buscar desde o início uma rotina para essa criança. Então quando o bebê nasce, ele não sabe dormir. Na verdade ele vai mamar e vai descansar, mas a maneira com que você vai fazer o seu filho dormir é exatamente do jeito que você quiser. Então eu posso fazer meu filho dormir chacoalhando, balançando, em cima do carrinho, eu posso fazer ele dormir em cima do bebê conforto na máquina de lavar, todos os casos que eu já ouvi dentro do consultório, ou mesmo na garagem, tendo que dar uma volta. Isso tudo são hábitos que foram vocês quem criaram. Então vamos tentar começar não criando hábito ruim nenhum. A criança precisa muito de colo, a criança deve ficar muito no colo, deve ser acalentada, cheirada, abraçada. Esse contato pele a pele é de suma importância, mas não na hora de dormir. O bebê deve dormir sempre num lugar seguro, como a gente já conversou em outros vídeos, né, em relação à segurança do berço, segurança do sono, o bebê deve sempre dormir no berço. Então o que eu costumo pedir para os pais é acalente, acalme o seu filho, deixe ele bem tranquilo e coloque no berço. A hora que ele estiver tranquilo e seguro, ele vai ficar. E se ele chorar? Se ele chorar, não deixe ele chorando. Então, às vezes, quem reclama e quem critica essa situação de colocar o filho para dormir no berço, pontua que, mas eu não vou deixar ele chorando jamais. Eu também não acho que você deve deixar o seu filho chorando. Eu acho que você deve pegar, acalmar, conversar com ele, tentar trazer o máximo de tranquilidade possível. E aí, assim que ele estiver mais tranquilo, coloque ele de volta no berço. Quanto mais segura desse processo, mais fácil esse processo vai ser. Porque quanto mais ansiosa, angustiada e achando que o processo não está certo, mais o seu bebê vai se sentir inseguro, nervoso e realmente vai ter mais dificuldade em pegar no sono. Então tente sempre criar uma rotina, não só da maneira com que ele vai dormir. E a gente está falando sobre colocar no berço e não é só na noite não. O bebê nessa fase inicial ele tem que dormir de 16 a 20 horas por dia, ele vai dormir a maior parte do dia. Então a rotina nessa fase inicial ela é puxada, a mãe tem que amamentar normalmente a cada 3 horas, a cada 2 horas e meia. Então terminou a mamada, tente acalmar o seu filho, faça ele arrotar, a hora que ele relaxou, coloque no berço. E se ele voltar a chorar, pegue ele novamente, acalme, veja se ele pega no sono e assim que ele dormir, coloque no berço. Se for possível, e esse é o cenário ideal, coloque ele ainda acordado, segure a mãozinha dele, faça um carinho, converse até que ele pegue no sono e aí assim você consegue deixar o quarto. É fácil de entender. Se eu colocar qualquer pessoa para dormir num ambiente, por exemplo, no sofá da sua casa, e aí eu pegar você no colo enquanto você está dormindo e colocar você na cama e você acordar num lugar diferente, você também vai assustar. Ou qualquer pessoa vai se assustar. O bebê é exatamente a mesma coisa. Se ele dorme no colo da mãe, se ele dorme no carrinho e acorda em outro ambiente, ele vai assustar e aí ele vai chorar, que é a maneira que ele tem de se comunicar. Então, se você conseguir entender esse processo, de que ele não tem esse hábito, ele não tem essa necessidade, quem cria isso somos nós, vai ser muito mais fácil de você fazer seu bebê dormir. Então, insisto, o carinho, o colo, ele é muito importante, mas ele é importante para que ele se acalme, mas não para fazê-lo dormir. Se você conseguir fazer esse detalhe, essa diferença, não tenho nenhuma dúvida que isso vai te ajudar bastante. Cria esse hábito durante o dia, ou seja, em todas as sonecas, o seu bebê deve mamar, ele deve se acalmar e ele deve descansar. E se possível, evite ambientes muito agitados. Então nessa fase inicial é muito importante que ele se acostume com o berço. Às vezes a gente tem aquele conceito de que se ele estiver na sala vai ser legal porque ele vai ouvir barulho, ele vai ter luz e aí ele durante o dia vai ficar mais acordado e isso vai trazer um sono melhor. Nos primeiros meses isso não é uma verdade. O bebê que dorme bem de dia vai dormir melhor durante a noite. Então lembre-se disso, se possível coloque ele sempre no quarto, deixe ele se acostumar com o próprio berço. Então ele na sala muitas vezes vai ter telefone tocando, o irmão mais velho gritando, talher que bateu, e isso vai acabar
trazendo um sono não muito bem dormido. E isso vai deixar a criança mais cansada e no final do dia ele vai ficar mais irritado e vai ter mais dificuldade em pegar o sono da noite e muitas vezes vai ter um sono noturno pior.